Não há mais espaço para amadores no Parque São Jorge. Após a reunião, ficou claro, tanto para a situação quanto para a oposição, que há problemas graves na condução da gestão do presidente Augusto Melo. Fala, Fiel. Mais uma vez, ontem o Corinthians tomou a mídia, o cenário midiático só fala de Corinthians, só que dessa vez negativamente. Além da derrota por 4-0 para o Flamengo humilhante, a gente viu ontem a reprovação das contas da gestão Augusto Melo. Fora isso, os Gaviões se posicionaram e estão cobrando forte o presidente do Corinthians e todo o conselho deliberativo. Fica aqui no Corintiano Informa e vamos ver as cobranças dos Gaviões agora. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vocês viram aí o que aconteceu, a reprovação das contas do Augusto, e agora tá espalhado aqui pela internet, só fala desse assunto e coloca o Corinthians, a marca Corinthians, mais uma vez no cenário negativo, tá? Isso não é positivo pro clube, isso é negativo. Reprovação de contas aumenta a pressão e risco de impeachment de Augusto Melo no Corinthians. O presidente sofre derrota, política irá encarar mais um processo de destituição, tá? Aqui você vai aqui também pro meu timão, mesma pegada. O Conselho Deliberativo reprova as contas do Corinthians referentes a 2024. Romeu Tuma Júnior explica os próximos passos no Corinthians após a reprovação das contas de 2024. Os Gaviões cobram transparência de Augusto Melo após reprovações das contas. Então, gente, é um cenário, cara, mano, que é complicado pro corintiano, né, mano? Porque não é a gente, nós não somos culpados disso aí. Quem são culpados são esses caras, mano. É essa política suja, nojenta, escrota do Corinthians. Vamos ver o que os Gaviões da Fiel falaram aí, que eles colocaram uma nota logo após a reprovação das contas no dia de ontem, ó. Não há mais espaço para amadores no Parque São Jorge. Nessa segunda, dia 28, a diretoria dos Gaviões acompanhou a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, cumprindo seu papel de fiscalizador. As ações dos dirigentes e conselheiros que hoje decidem os rumos financeiros e políticos do clube. Após a reunião, ficou claro, tanto para a situação quanto para a oposição, que há problemas graves na condução da gestão do presidente Augusto Melo. Diante do que o presidenciamos, exigimos que o presidente venha a público com urgência assumir suas responsabilidades com transparência. O tempo das desculpas e discursos vazios acabou, tá? Aqui embaixo eles colocam que as informações reveladas na reunião são alarmantes. Exigimos respostas imediatas. Porque o passivo do Corinthians cresceu 829 milhões em 2024. Qual a justificativa para o déficit de 181 milhões e 700? Porque o clube não respondeu aos órgãos internos sobre as divergências contábeis. Quais critérios são usados na contratação de prestadores de serviço? O CORE classificou a gestão como temerária e recomendou o afastamento do presidente para preservar o clube. Cara, é assim, ó, os Gaviões colocaram esse daqui e depois colocaram uma outra nota oficial. Mas antes de colocar outra nota, gente, o que eu posso falar é que é sempre desgastante, mano, pro corintiano ver o que tá acontecendo. É o cúmulo do absurdo aumentar uma dívida do tamanho que aumentou. Não interessa se é 800, se é 600, se é 500, é muita grana. Pra ter ideia, gente, aumentou a dívida. A dívida do Corinthians, o que aumentou é maior do que vários clubes do Brasil em dívida, gente. Não pode acontecer isso. Aí depois o pessoal quer torcer o nariz pra SAF. Eu, por exemplo, eu acho que se o Corinthians for bem administrado, não precisa de SAF. Mas o Corinthians caminha a passos largos para virar SAF. E se continuar nessa pegada, vai ter que virar SAF. Não vai ter jeito. Vamos ver o outro comunicado aqui dos Gaviões aqui, que eles colocaram no dia de hoje, ó. A cumplicidade silenciosa do Conselho Deliberativo e dos demais órgãos internos só prejudica o Corinthians. Mais uma vez, a fiel torcida assiste indignada a mais um capítulo dos desmandos do Esporte Clube Corinthians Paulista. A omissão do Conselho Deliberativo e a paralisia dos demais órgãos internos do clube já não podem ser tratados como falhas pontuais. São parte de um sistema conivente e cúmplice. Esses conselheiros que deveriam fiscalizar e proteger o Corinthians escolheram o silêncio, os conchavos, interesses próprios. São corresponsáveis por cada contrato obscuro, por cada rombo financeiro, por cada decisão que afasta o clube de suas origens, de sua grandeza.
Aqui eles terminam, aqui eles colocam mais algumas coisas. A paciência acabou, quem finge fiscalizar enquanto lucra com a desordem também destrói o Corinthians. Diretoria dos Gaviões da Fiel. Eles colocaram essa daí. E eu acho que é o seguinte, gente. Tá na hora de protestar. Tá na hora de não abaixar mais a cabeça para tudo que tá acontecendo no Corinthians. Aí vocês vão falar assim, pô, mas os caras, o Augusto também pegou o time ferrado nas dívidas. Eu concordo, gente, pegou mesmo. Só que assim, aquela parada que eu sempre penso e falo aqui no canal. Se a gente começar a comparar o Augusto Melo com a renovação e transparência, o Augusto Melo parece um santo, gente. Pelo tanto de coisa que aconteceu na renovação e transparência que a gente não concorda. Só que se a gente fizer isso, além de parecer um santo, a gente vai aprovar tudo que ele fizer de errado. Eu já falei isso pra vocês, aqui a gente não vai passar pano nem pra um lado nem pro outro. A gente tem que olhar sempre pra instituição Corinthians. A questão do Augusto Melo, ele fez grandes contratos pro Corinthians. Ele teve a parte comercial do Augusto Melo foi muito bem, mas ele tem falhado muito na questão transparência e tem falhado muito com o olhar, né, para a torcida corintiana. O Augusto Melo, ele parece que ele sempre está trabalhando em prol da política corintiana. Se vocês forem pegar entrevistas do Augusto Melo antes de ser presidente e pegar entrevistas do Augusto Melo semana passada num podcast onde não precisava ter ido lá, porque o Corinthians não tinha técnico, tava em ebulição e aí tava lá dando entrevista pros caras. Então assim, se você pegar essas entrevistas, é mais do mesmo, ele é repetitivo, chega se exausto, mano, assistir as entrevistas do Augusto, porque ele fala mais do mesmo, sempre tá falando de política. Cara, os caras não conseguem se orientar para falar cara a cara com um torcedor corintiano, falar a verdade, mano. É o que a gente quer escutar. Mas aí eles ficam se escondendo, ficam, não pode, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o corintiano só vai se lascando, porque quem é o prejudicado de tudo é o corintiano. O Augusto, pelo jeito, vai sair e vai continuar a vida dele. E a gente vai continuar sofrendo e sofrendo. O time do Corinthians do campo, que aconteceu contra o Flamengo, é um espelho do que é fora de campo. Bem 4-0, tá? Pra falar a verdade, o fora de campo é superior aos 4-0, é tipo 6, 7-1, é aquela pegada do 7-1 contra a Alemanha, tá? Essa é a pegada da política corintiana. E os caras vão parar? Não vão. Eles nunca vão desistir, porque eles acham que são donos do clube. Se a gente não fizer alguma coisa, gente, acabou. A gente vai ter que aceitar o massacre. Quem é contra vai ter que aceitar. Quem é a favor, aí tá tranquilo. Mas assim, eu acho que a gente sempre tem que fiscalizar qualquer um que senta na cadeirinha de presidente ou de diretoria. Tem que ser fiscalizado. Não interessa se é Augusto Melo, Rubão, Andrés, quem for, mano. O Corinthians não é de vocês, o Corinthians é do povo. E a gente tem que fazer a diferença e exigir os nossos direitos. Galera, eu pelo menos eu tô chateado pra caramba, cansado, exausto, como vocês. A política corintiana tá acabando, mano, com o sonho corintiano. O sonho do torcedor, que não é só ser campeão, mano. É ver o time jogando bola, é ver o time bem representado, o time ser bem administrado. É isso. O Augusto não consegue fazer isso. O Augusto, na verdade, tudo que ele prometeu, poucas coisas ele conseguiu fazer. E não interessa, mano, se ele vai conseguir fazer mais um ou outro. Só o que aconteceu aí de errado, cara, já é pano pras mangas. Cara, colocaram no balancete do Corinthians os 40 milhões que a torcida doou pra arena. Isso é um absurdo, mano. O dinheiro que é meu, o seu, que a gente doou pra pagar a arena, que não foi a nossa dívida, quem fez a dívida foi os caras aí, ó. Renovação e transparência. E aí os caras fizeram a dívida ficou aí, mano. Eles não pagaram. Vocês sabem muito bem que não pagaram. E a dívida só aumentando. Agora chegou o Augusto Melo e continua fazendo cagada, mano. 829 milhões. E não interessa se é 800, se é 600, se é 500. Não interessa o valor. Até porque o valor vai ser corrigido, vai ser acertado. Lá na frente a gente vai saber o valor real desse aumento. O que interessa é o seguinte. A dívida ela não consegue nem estagnar. A dívida continua crescendo. 2 bilhões 500 e alguma coisa. Se entrar mais esses 200 milhões que eles falam de diferença, pode chegar a 2 bilhões e quase 800. Vai chegar uma hora que a dívida é impagável. E aí, o lugar do time do povo vai ser o time de um bilionário. Essa vai ser a real. Tá na hora de passar um pente fino no Parque São Jorge. Tá na hora desses caras vazarem de lá.
não dá para aturar a maioria dos conselheiros que tem lá e também não dá para aturar uma oposição que só fez merda pro Corinthians. Fala para mim o que benefício essa posição fez pro Corinthians. Renovação e transparência. Core, Conselho de Orientação do clube, que tem André Sanches, do William Monteiro Alves, Mário Gobi e também o senhor Roberto de Andrade. Quatro ex-presidentes que só fizeram cagar na cara do corintiano. Foi isso que eles fizeram, gente. Essa é a realidade. É ruim da gente falar, é ruim de escutar, mas é necessário. E se a gente não tomar um certo cuidado, gente, Corinthians vai parar na mão de um investidor. E aí, mano, vai ser difícil, tá? Primeiro caminho, tirar todos esses imundos lá de dentro, mano. Os caras que só sabem remar contra. Tirar esses ingratos, os caras que acham que são donos do Corinthians. Tem que sair todo mundo de lá. Vai sair? Não, não vai. Vai mudar? Não, não vai. Então assim, a gente fala pro bem do clube. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Eles não se tocam. Eles não acham que estão fazendo mal pro Corinthians. Infelizmente, a gente continua nessa pegada vexatória do Sport Clube Corinthians Paulista. Que é o time do povo, mas que o povo não consegue nem controlar um pouquinho do seu time. Porque o time do povo tá na mão dos conselheiros, tá na mão desses caras aí que só sabem fazer mal para o clube. Não é todos, é uma maioria. Mas tem uma galerinha lá que é boa pra caramba, que pode fazer a diferença no futuro corintiano. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos corintianos. Coloque nos comentários o que você acha dessa política suja e imunda do Corinthians. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!